Graça e paz, igreja. Vamos ficar em pé. Abraça alguém da sua casa, da sua família, um irmão. Nós vamos orar agora de 2 em 2, para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Deixa eu te falar algo antes de você começar a orar. Existem situações que muitas vezes o inimigo cria para que você não possa entrar na presença de Deus. Então entre na presença de Deus. Talvez tenha acontecido algo durante o dia, na semana, como foi falado aqui, começamos uma nova semana. E talvez essa nova semana você tenha aí muitas coisas para resolver. Entra na presença de Deus agora, ora pela tua esposa, ora pelo teu marido, ora pelo teu pai, ora pelas pessoas que estão à sua volta aí. Peça para que Deus fale ao coração, para que os corações estejam na presença do Senhor. Ore agora por quem está do seu lado, levante sua voz. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para te adorar, como fizemos durante todo esse momento de louvor, de entrega de ofertas, mas agora nós queremos que o nosso coração se renda completamente a ti, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. Queremos ouvir tua voz nesta noite, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falando com cada um aqui, porque o Senhor é aquele que pode fazer isso. Aliás, o Senhor é o único que pode fazer isso. O Senhor é o único que está presente em todos os lugares. O Senhor é o único que sabe todas as coisas. O Senhor é o único que tem todo o conhecimento prévio da história da humanidade. E nós queremos colocar nossas vidas na tua presença e te adorar, Senhor, para recebermos nesta noite as tuas direções e podermos participar da tua mesa, da tua ceia. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te amo, ó Deus. Você conhece, adore o Senhor. Minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei sempre o meu louvor, e seja você que aprendeu, adore o Senhor mais uma vez. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te
Senhor sobre esse lugar. Adore o Senhor, adore, 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 adore. Eu te amo, ó Deus. Traz os teus anjos, Senhor. Traz as tuas miríades para adorarmos o teu nome nesta noite, Santo, Santo de Israel. Te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei sempre o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Ainda em pé, abra a santa palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Todos acharam? Eu vou ler a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pode se assentar, deixe esta passagem aberta, que nós vamos meditar sobre a palavra de Deus nesta noite, nesses versículos. Mateus capítulo 11. Nós estamos num ano de romper, um ano de entrarmos pelas portas, né? Entrarmos em lugares novos, de experimentarmos coisas novas. E as ministrações que eu trouxe para a igreja já nesse ano, eu falei um pouquinho sobre a atmosfera espiritual, como é importante a gente entender a atmosfera espiritual que nos envolve, para nós podermos agir de forma melhor e não nos precipitarmos diante daquilo que o diabo quer que a gente erre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse trecho da palavra de Deus, mas entendendo um pouquinho do que Jesus está falando, porque Jesus está falando assim: ó, você que está cansado, sobrecarregado, vem até mim, vem até mim. Esse convite de Jesus é um convite muito específico. Ele não é um convite assim aleatório, é um convite muito específico. Jesus está tratando aqui nesse capítulo um grupo de pessoas que são chamados de fariseus, religiosos, pessoas que se opunham à verdade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas naquela época de Jesus amavam a Deus profundamente, mas criaram um sistema religioso tão forte, tão complicado, que eles começaram a se opor à própria obra de Deus, achando que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Esse é o maior problema da religiosidade, porque a pessoa religiosa, ela fica cega, ela não enxerga, e ela começa a usar até aquilo que ela aprendeu de verdade,
é uma verdade. Ela começa a usar o que ela aprendeu de verdades, muitas vezes para ferir pessoas, para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que é importante para elas. E nesse contexto, estavam ali envolvidos a liderança, os líderes religiosos. E Jesus vem falando exatamente nesse capítulo sobre esses líderes religiosos. Jesus vem combatendo toda essa organização religiosa que se opunha à verdade. No Velho Testamento, nós vamos ler agora alguns versículos, só para você ter uma ideia. No Velho Testamento, há muitos profetas que se levantam exatamente contra essa liderança religiosa que afastava o povo da simplicidade do Evangelho, da verdade do Evangelho, afastava as pessoas. Estou falando do Evangelho, né? Mas naquela época da lei, dos princípios de Deus. E no Velho Testamento, vários profetas tratam sobre esse assunto e combate essa liderança. Porque a partir do momento que você aprende por meio de pessoas religiosas como ser um religioso, você acaba sendo um religioso. E o que aconteceu? Por causa do erro da liderança que estava diante da nação de Israel, o povo todo passou a ser religioso, passou a ser uma pessoa sem compromisso com Deus, sem relacionamento com Deus. E assim os profetas iam se levantando, iam falando sobre isso. Eu quero que vocês me acompanhem, se vocês não conseguirem abrir a Bíblia, vamos ver aqui no telão, mas eu quero que vocês acompanhem aqui alguns versículos de Zacarias, porque Zacarias é um dos profetas, mas temos todos os profetas. Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Os profetas menores falam sobre essa religiosidade e sobre esses pastores que apacentaram mal o rebanho, e por apacentarem mal o rebanho criou um povo religioso, e porque o povo ficou religioso, todos eles pagavam. Porque o povo estava errado, todos ali iriam pagar. E é interessante que quando você abre em Zacarias capítulo 11, Deus está falando exatamente com o povo sobre isso, mas eu quero te mostrar alguns versículos, porque o povo estava num erro tão grande por causa da liderança. A liderança, os fariseus, haviam levado o povo a um erro tão grande de religiosidade, que chega no versículo 9, olha o versículo 9 de Zacarias 11, o que Deus está falando. É interessante ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você começa a ter uma visão diferente do que Deus, como que Deus pensa, né? Chega no capítulo 9, Deus fala assim, olha, eu vou parar de cuidar de vocês. Já pensou Deus falando isso? Eu vou parar de apacentar vocês. O que quer morrer, que morra. O que quer ser destruído, que seja destruído. E os que restarem, coma a cada um de vós os seus próprios corpos. Já pensou Deus falando isso? Deus está falando isso para o povo. Quem quer morrer, que morra. Quem quer ser destruído, que seja destruído. Por que ele está falando isso? Porque o povo estava dentro de um sistema religioso, de um governo religioso, e não estava mais obedecendo a Deus. Eles preferiam guardar as tradições do que a vontade de Deus. Tanto é, irmãos, que nesse capítulo é onde nós temos uma das profecias que vai se cumprir só lá em Jesus. Deus então chama esse povo religioso e ele fala assim, quem quer morrer, morra. Quem quer se destruir, que se destrua. E aí, numa linguagem de pastor, fale comigo, de pastor. Uma linguagem de pastor, ele chega para o povo e fala assim, tudo bem, já que vocês não querem que eu cuide de vocês, então me dá o meu salário, me pague. Qual que é o preço que vocês me julgam? E aí eles vão dar 30 moedas pelo trabalho do Senhor. Olha o versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário. Quantas moedas? 30 moedas pesaram o salário. Eu não sei se você sabe, mas esse foi o salário que foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, quando Judas vai trair Jesus, Judas vai até os fariseus, a liderança, os sacerdotes,
E em troca de dar a informação de quem era Jesus, eles deram 30 moedas de prata para Judas. Nós não entendemos isso, porque Deus está falando aqui em Zacarias: quanto é que vocês me avaliam? Quanto é que eu valo para vocês? E aqui está aparecendo assim, 30 moedas de prata. Foi o preço que os sacerdotes deram para Judas. E aqui, se você continuar lendo Zacarias, você vai ver que essas 30 moedas depois vão ser arremetidas, jogadas dentro do templo. Foi o que Judas fez. Ele vai chegar, depois que ele traz Jesus, que ele vê Jesus morto, ele fica totalmente desorientado, e ele pega as 30 moedas, vai até os homens, e ele devolve as moedas dentro do templo e joga as moedas. Só que eu queria que você abrisse lá em Êxodo. Abre lá em Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo 21. Versículo 32. Qual o valor de 30 moedas de prata? O que eles estavam dizendo com isso? Quando os sacerdotes deram 30 moedas para Judas, em troca de Jesus, o que eles estavam pagando? Êxodo capítulo 21, versículo 32. Dá uma olhada aqui, vê o que está escrito aqui na palavra de Deus. 30 moedas de prata era o valor de um escravo quando ele era morto por causa de um boi. Se um boi matasse uma pessoa no campo, o dono do boi tinha que dar pelo escravo morto quantas moedas? 30 moedas de prata. Então, qual foi o valor que eles deram a Jesus? O valor de um escravo. Em Zacarias, qual que era o valor que eles davam a Deus? O valor de um escravo. Essas coisas a gente não percebe quando nós estamos vivendo. Mas a verdade é que quando nós nos tornamos religiosos, nós estamos dizendo para Deus, em outras palavras, que Ele não vale nada para nós e que a nossa religião, a nossa verdade, não a verdade dele, vale muito mais do que nós, do que Ele tem ensinado. E o Senhor Deus sempre combateu isso. Se um dos papéis de Jesus sobre a terra foi levar os homens a olhar para Ele e não olhar para a religião, e não olhar para as tradições humanas. Jesus apontava para Ele. E eu queria que você entendesse algo que o Espírito Santo quer que a gente seja ministrado nesta noite, por Ele. Essa questão da cura da religiosidade. Porque a religiosidade nos faz acreditar em coisas que não vão acontecer. E quando elas não acontecem, muitas vezes nós nos decepcionamos e nós ferimos o nosso coração com essas decepções, deixando de acreditar em Deus. Só para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Israel, por causa da liderança, por causa de uma religião, deixaram de confiar em Deus. Passaram a confiar nos homens e não em Deus. E Jesus então vem à terra e Ele começa a atrair as pessoas para Ele, para que as pessoas voltassem a confiar em Deus através dEle, porque o próprio Senhor Jesus é Deus. Então o que Jesus queria fazer? Ele queria curar o coração daquelas pessoas para que elas voltassem a confiar em Deus. Isso acontece com a gente. Nós já nos decepcionamos com tantas coisas. É pessoa que a gente confia no trabalho que nos trai. Às vezes você tem uma decepção com pessoas. Geralmente a pessoa que você mais confia, se ela te decepciona, aquilo fica em você como uma marca. E você fica triste. E essas tristezas, essas decepções vão marcando você e vão fazendo de você uma pessoa cada vez mais reticente, mais refratária. Sabe o que é um refratário? Já viu uma churrasqueira quando coloca aqueles tijolos refratários? O tijolo refratário ele não deixa passar o calor, ele não explode. Uma pessoa refratária, ela está da frente de um problema, ela não deixa mais os sentimentos entrar dentro dela, porque ela já foi machucada. Então ela de forma religiosa, ela resiste às coisas. E o Senhor Deus quer curar as pessoas.
Jesus veio para nos curar nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos com o Pai. Coisa que a religião te feriu. Muitos de nós, eu posso falar muitos, porque eu não posso dizer todos, são pessoas religiosas nos seus relacionamentos com Deus. E por serem religiosas nos seus relacionamentos com Deus, não esperam mais nada de Deus, porque eles acham até muitas vezes que Deus é o culpado de certos fracassos. A coisa é ruim quando eu fico esperando do homem algo e não acontece. Mas fica muito pior quando eu acho que Deus é o culpado de muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida. E meu coração vai ficando cada vez mais religioso, cada vez mais formatado sobre o que é certo e o que é errado. Então eu começo a achar que Deus só vai me escutar se eu fizer coisas boas. Deus só vai me abençoar se eu fizer isso, isso e isso. Ele vai me amar mais se eu fizer isso, isso e isso. E Jesus vem sobre a terra dizendo assim, não é assim. Não é isso. O amor do Pai sobre nós não independe do que eu faço por Ele. Mas é necessário amá-lo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Mas eu preciso então me desfazer de uma mente religiosa que veio através de líderes, né? Dentro da própria igreja mesmo. As pessoas entram na igreja e elas deveriam amar a Deus intensamente. Mas daqui a pouco elas estão de forma religiosa, vindo aos cultos, esperando o culto terminar, sem se relacionar com Deus, só admirando homens, admirando estruturas, admirando coisas, e não colocando o seu coração em Deus. Se nós queremos romper, uma das coisas que eu preciso fazer é curar meu coração, porque senão Jesus vai valer para mim o preço de um escravo. 30 moedas. E eu queria que você olhasse um pouquinho para essas passagens, agora que nós lemos em Mateus, para esses versículos, volte lá para Mateus capítulo 11, porque aqui existem algumas direções que Jesus dá para aqueles que estão perto deles. Por isso que eu falei, esse versículo aqui não é para todo mundo. Esse aqui é o versículo para quem realmente quer ser liberto. Porque existia um grupo que não queria ser liberto, que era o grupo dos fariseus, o grupo dos religiosos. O grupo dos fariseus e dos religiosos, eles não queriam ser libertos. Mas Jesus faz um convite para aqueles que querem ser libertos. E é interessante, porque aqui em Mateus, olha só, ele começa a dizer algumas coisas que nos mostra como é que eu posso curar o meu coração dessa religiosidade para ser realmente liberto. Estamos no capítulo 11. Olha o versículo 25. Os primeiros passos para sermos libertos de religiosidade e para sermos curados de religiosidade começa no versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Aqui Jesus vai fazer a segunda oração em Mateus. Essa oração aqui que está aqui, ela não aparece em nenhum outro evangelho. Essa é a segunda oração que Jesus faz. A primeira oração que ele faz está lá em Mateus capítulo 6, é a oração do Pai Nosso. Essa aqui é uma oração que não aparece em nenhum lugar. Mas nessa oração, olha o que Jesus fala. Versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Você está vendo que Jesus está colocando aqui dois grupos. O grupo que o ignora, achando que são os tops da galáxia, né? Os sábios e os entendidos, aqueles que o ignoram. Jesus não é contra quem é inteligente. Jesus não é contra quem é sábio no sentido de sabedoria. Ele ama isso. Aliás, ele diz para nós sermos sábios através de Salomão. Mas o que ele está colocando aqui são dois grupos. O grupo daqueles que acham que sabe tudo e sabe como se relacionar com Deus. E um outro grupo, que é o grupo humilde, que chega diante de Deus e está disposto a aprender, a ouvir, a receber. Então ele fala assim, olha, eu te dou graças, Deus, porque o Senhor ocultou isso dos grandes, desses arrogantes, dos religiosos, dos que me tratam como escravo.
Para um pouquinho, eu preciso te ensinar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O que é um escravo? Eu estou falando certas palavras, você tem que entender elas. O que é um escravo? É um serviçal, amém? Certo? Me ajuda aí, pessoal, estão vivos? O que é um escravo? Um serviçal, uma pessoa que é obrigada a fazer algo, sim? É obrigada a fazer algo. Quando eu falo que Jesus vale 30 moedas, eu estou falando que ele é um escravo. Você já percebeu? Fala para o teu irmão, não é você, fica calmo. Fala para o teu irmão, não é você. Mas você já percebeu que tem gente que acha que Deus é o escravo dele, ele só dá ordens para Deus? Hã? Você já percebeu que tem gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse obrigado a fazer o que ele quer? Como se Deus fosse um? Será que a Bíblia nos ensina a verdade? Sim ou não? Ensina a verdade. Muitas pessoas se relacionam com Deus como se ele fosse um escravo. Quando a batata assa, aí eles vão atrás de Deus e quer que Deus responda o que eles querem. Já percebeu isso? E isso faz de Deus o quê? Pode falar sem medo, irmãos. Foi Ele que nos ensinou isso, não foi você não. Pode falar. Isso faz de Deus um? Só que Ele não é escravo, Ele é Deus, Ele é Senhor. A palavra no grego para escravo é doulos. Eu sou doulos, eu sou escravo, eu sou servo. Não é Ele. Eu chego diante dele para receber o que ele tem para mim e para fazer o que ele quer que eu faça. E não é o contrário. Mas o religioso, ele trata Deus dessa maneira. Como se Deus fosse obrigado a fazer o que ele quer. Sem relacionamento, sem obediência, sem submissão, sem entrega. Ele acha que só porque ele dá o dízimo, ele acha que só porque ele dá 30 moedinhas, ele fala, Deus, agora você é obrigado, hein? Só que Deus não é escravo. Fale para o teu irmão, Deus não é escravo. Fale comigo, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, Pai, o Senhor ocultou isso dos sábios. Quem são os sábios? Se você for ler o capítulo 11, você vai ver que ele está falando dos escribas, dos fariseus, dos religiosos. Daqueles que levam o povo ao erro. Aí você pode pensar assim, graças a Deus, eu posso até estar errado, mas eu não levo ninguém ao erro. Você está enganado. As pessoas que estão à sua volta, elas aprendem com você. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, Araraquara, eu falei? Deixa sua mente ativa aí. Araraquara foi uma das primeiras cidades no Brasil a receber o cristianismo. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a receber o cristianismo. A primeira igreja de Araraquara tem mais de 150 anos que começou dentro de uma fazenda. Primeiras reuniões de crentes. E sabe por que nós ficamos uma cidade praticamente imersa na maçonaria, no espiritismo, no candomblé, na bruxaria, na feitiçaria e um pinguinho assim de evangélicos que agora, graças a Deus, cresceu? Mas sabe por que nós ficamos assim? Porque durante todos esses anos os religiosos é que assumiram o lugar. Deus não é o culpado do evangelho não crescer. Ele é o responsável pelo crescimento do evangelho. O culpado das coisas não acontecerem sobre uma terra é porque o homem não fez o que tinha que ter sido feito. Então agora eu olho e falo assim, não, eu posso até estar errado, mas pelo menos eu não envolvo ninguém. Não, você envolve seu filho, porque o teu filho está vendo quem você é, o que você faz. A tua esposa vê como você é, você vê como que a tua esposa é e o que ela faz. E agora vocês vão criando um sistema para viver, um sistema para confiar em Deus, um sistema para esperar de Deus as coisas. E nós queremos romper. Deus fala assim, vocês vão romper. Tá, mas eu dentro desse sistema, Deus está falando assim, toma cuidado agora com o que eu vou dizer, tá? Mas é como se Deus falasse assim, quer morrer, morra. Quer se destruir, se destrua. Quer fazer bobagem? Faça. Eu sei que muitos de vocês aprenderam de forma religiosa aquele versículo assim,
que o pastor ele deixa 99 ovelhas no aprisco e ele vai ir atrás da que está perdida. Eram 100 ovelhas. Já ouviu essa música? Eu não conheço. Eu não conheço, eu só sei só essa frase. Mas quando Jesus fala de ovelha perdida, ele está falando da ovelha perdida, não da rebelde. Fale comigo, da perdida e não da rebelde. Eu não sei se você sabe, mas o pastor, ele tem 2 cajados. 2 cajados. Um, na verdade, é um porrete para se defender e defender as suas ovelhas. O outro é uma vara longa onde ele puxa a ovelha. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Amém? Lá em Zacarias, eu estava lendo Zacarias esses dias. Lá em Zacarias, você sabe que tem 2 tipos. O pastor cria ovelha para 2 coisas. Uma é para matança e a outra é para ele desfrutar delas, abençoar e ser abençoado por ela. A ovelha da matança é aquela que vai para o matadouro. É a ovelha do juízo. Mas ele tem dois cajados, um porrete e uma vara. A ovelha rebelde, o pastor quebra a perna para que ela não fuja mais. Nós precisamos ser curados do nosso coração de religiosidade, para nós nos relacionarmos com Deus de forma mais como Ele espera. Então vamos voltar para o versículo 25, volta lá, versículo 25, que eu cortei aqui, né? Nem sei por que eu fiz isso, mas tudo bem. Ocultaste isso aos sábios e os instruídos e revelaste aos pequeninos. Versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Olha o versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele é o Filho, e a quem aquele o Filho quiser revelar. Eu sei que você já falou assim, eu aceitei Jesus, mas deixa eu te falar, você só aceitou Jesus porque o Pai quis revelar o Filho para você. Porque nós não seríamos capazes de reconhecer o Pai, o Filho. Foi o Pai que se revelou para nós por meio do Filho. Mas aqui vem a primeira coisa para nós curarmos o nosso coração. É entender de forma correta quem é o Filho. Tudo, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A primeira coisa para nós sermos curados de religiosidade é ter uma visão correta do Filho. Se eu não tiver uma visão correta de Jesus, eu não serei curado. Se eu achar que Jesus é aquele que veio simplesmente para fazer a minha vontade, eu não vou ser curado. Eu vou continuar me relacionando com Ele com moeda de troca. Eu faço, você me dá. Você me dá para eu fazer. Se você não me fizer, eu não faço. Se você fizer, eu faço. Eu me relaciono com Deus, então, em troca. Enquanto que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo quer que você conheça quem Ele é, para que você se relacione com Ele de forma correta. Quando você olha para Jesus, Jesus disse assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é Deus. João 14,6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 10,30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Quando você olha para Jesus, você tem que entender que Ele é o próprio Deus. Ele não é simplesmente aquele que veio para morrer por nós na cruz e nos salvar. E essa é a sua obra redentora, remidora. Mas Jesus é Deus e aquilo que Ele fez, Ele quer que a gente dê atenção, que a gente se submeta a isso.
Jesus não quer que você se relacione com Ele como se Ele fosse uma moeda de troca. Jesus quer que você se relacione com Ele como sendo Ele o seu Deus, o teu Salvador. Que você busque ouvir a sua voz. Tem gente que não quer ouvir a voz de Deus, não precisa. Mas como? É o que Ele quer. Ele disse assim: as minhas ovelhas... Quem aqui é ovelha, levanta a mão e balança. Quem está vivo, quem está morto, abaixa a mão. Fala para o teu irmão, você balançou a mão, você é ovelha, você tem ouvido a voz dele? E aí, e agora? Não, eu ouço a palavra. Tá, a palavra é uma forma de Deus falar com você. Mas eu quero saber o seguinte, você tem ouvido a voz do Senhor diariamente? Porque Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se eu não escuto a voz, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Eu sou ovelha, eu preciso escutar. Eu preciso, quando eu for colocar minha cabeça no travesseiro e for dormir à noite, fazer a minha oração de gratidão a Deus e ouvir o que Ele tem para falar comigo antes de eu dormir. Quando o Espírito Santo começa, você errou nisso, você errou nisso, você errou nisso. Estou te escutando, confessar pecados, ouvir a voz. Se a pessoa não escutar a voz do Senhor, ela não vai ter arrependimento no seu coração, porque ela nunca vai ser confrontada. Sabe o que faz um pastor? O pastor tem um porrete e o pastor tem uma vara. Para que serve os dois? Um é para corrigir e o outro é para cuidar. Quem não escuta a voz do pastor, está vivendo de forma religiosa. Está esperando que ele simplesmente faça o que eu quero, que o meu umbigo quer. Deus, me obedeça, hein? Eu estou indo na igreja de domingo, eu dou o dízimo, tenho jejuado. E aí, vai fazer a sua parte ou não vai? Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu sou ovelha. Ele é o meu pastor. A primeira coisa para ser curado nesse meu relacionamento com Deus é entender que Jesus Cristo é o Senhor. É ter um relacionamento com Jesus diferente do que eu tenho. Eu não posso me relacionar com Deus como os meus pais religiosos se relacionaram. Quando eu não sabia quem era Jesus, eu via meus pais se relacionando com Deus de uma forma. Agora eu tenho Jesus e eu quero me relacionar com Jesus da mesma forma que meus pais se relacionavam. E eu não posso fazer isso. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele disse assim, isso eu ocultei dos sábios, dos arrogantes, dos que acham que eu vou obedecê-los por meio de tradições. Mas eu estou entregando aos simples. Eu estou entregando aos simples. Eu estou dando aos simples. Eu já falei isso para vocês uma coisa que é uma verdade. É uma verdade, acredite. Se você conversar com pessoas sérias que amam a Deus, você vai escutar o que eu vou falar para você. Quanto mais você conhecer a Deus realmente como Ele é, menos você se vê. Pior você se vê. E mais Ele passa a ser. O religioso, ele se vê cada vez maior pelo que ele faz e vê cada vez Deus mais longe. E ele começa a justificar tudo. Não, Deus não curou porque Ele é soberano. Não, Deus não fez isso porque não era da sua vontade. Tudo Ele atribui e dá razões. E usa a Bíblia. De forma errada, lógico. Então ele vê o mundo espiritual, tudo é o diabo. O diabo fica endemoniado, irmãos, de tanta culpa que ele recebe. Estou falando sério. Porque o religioso, ele faz isso, ele joga a culpa nos outros, em vez dele se enxergar e falar, meu Deus, quem sou eu? Quanto mais você se enxerga, menos você tem condições de culpar os outros, de condenar os outros, de julgar os outros. Porque você vai se enxergando diante de um Deus cada vez mais santo, você fala, meu Senhor, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou
quem sou eu? Jesus fala assim, eu ocultei disso dos sábios, mas estou dando para os simples, para os humildes. Precisamos reconhecer Jesus como Ele quer ser reconhecido, como Deus. Como uma pessoa que veio para falar com a gente. Jesus fala assim, nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas aquele que o vê, vê o próprio Deus. Ele quer se relacionar com a gente. Eu preciso ouvir a sua voz. Isso vai trazer cura no meu coração desta religiosidade. Eu não posso me acostumar simplesmente porque eu faço isso, achando que Deus está olhando para mim. Eu preciso me relacionar com Ele. Mas olha, vamos continuar lendo, porque vem o versículo 28. E vem aqui o segundo passo para essa cura. O primeiro passo, então, é a revelação correta de quem é Deus. Só vai ter essa revelação correta quem buscar isso. Versículo 28, tem o segundo passo para essa cura dessa religiosidade. Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda coisa nessa caminhada é ir até Ele. Fale comigo, é ir até Ele. É ir até Ele. Quando Jesus estava com os seus discípulos, em Mateus 16, um pouco para frente, Jesus vai falar assim para os seus discípulos, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala assim, ó, vem até mim, os cansados e sobrecarregados, vem até mim. Esse é o convite. O convite de negar-se a si mesmo, de se entregar para seguir Jesus. Lá em Gálatas 2, 19 e 20, você já deve ter guardado esse versículo, porque eu gosto de mencionar ele muitas vezes aqui na igreja. Gálatas 2, 19, finalzinho do versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim, estou crucificado com Cristo. E o versículo 20 ele diz assim, e esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer que agora o meu viver, o meu ir até Jesus tem que ser um ir como se eu estivesse crucificado. Jesus morreu crucificado? Sim ou não? O que Ele espera de você agora? Que você, como seu discípulo, morra para você mesmo. Para que você possa segui-lo. A cura da religiosidade passa por reconhecer quem é Jesus e passa por essa entrega. Vou morrer para mim. Eu quero viver para Ele. Vocês entendem como que é uma morte de cruz? Fala para o teu irmão, na morte de cruz, fala para o teu irmão, na morte de cruz não tem agente secreto. O que eu quero dizer com isso? A morte de cruz ela é uma exposição, todo mundo vê, sim ou não? Quando Jesus estava morto na cruz, lá no Calvário, no monte chamado Caveira, Gólgota, Jesus foi colocado ali no meio de dois ladrões. Todo mundo via Jesus ali. Ou seja, a tua morte em Cristo, como diz lá em Mateus 16, se você quer ser seu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa morte não é para ser um agente secreto, ninguém pode ver. Não, ela tem que ser vista. A tua esposa tem que ver que você morreu. Teu marido tem que ver que você, como esposa, morreu. Os teus amigos do trabalho têm que ver que você morreu. Você está entendendo? Por aí que passa a nossa cura. As pessoas precisam ver que nós morremos, que nós somos diferentes, que nós pensamos diferentes, que nós gostamos de coisas diferentes. Ah, mas apóstolo, se as pessoas veem isso na gente, elas começam a se afastar de nós. Você está enganado. Porque se você estiver certo, Deus está errado. E como Deus está certo, você está errado. É simples. Como Deus nunca erra, você está errado.
Quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está dizendo, todo mundo tem que ver que você morreu. E vai me seguir morto. Não é com vontade. É se submetendo a Ele. Se submetendo à sua vontade, confiando nele. Olha como isso faz parte de um complexo entendimento de confiança a Deus. Porque o religioso, ele passa a confiar nele. Eu vou fazer isso, isso e isso, e Deus vai me dar. Esse é o religioso. Aquele que tem intimidade, ele passa a ver e entender quem é o Filho e quem é o Pai, porque eles se revelam. E agora ele morre para si mesmo para ser obediente nesse processo. A se submeter nesse processo. A entender que Deus não vai fazer tudo aquilo que a gente quer, mas vai fazer o melhor para nós. Ele não vai fazer tudo o que eu quero, mas vai fazer o melhor para mim. E eu preciso aprender, porque o religioso ele pensa, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Não, Deus vai fazer. Ele é Deus, Ele é o meu Pai. Mas eu preciso me submeter à sua vontade. Morrer para mim mesmo. É assim que Deus espera de nós. Nós vamos avançar um pouquinho mais porque nós vamos tomar a ceia. Vamos para os próximos versículos, porque os próximos versículos vão nos ensinar ainda algo mais interessante sobre essa cura. Jesus fala assim, tomai sobre vós, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe que Jesus foi carpinteiro, né? Jesus foi carpinteiro. Ele aprendeu carpintaria com seu pai, José. Jugo. Você sabe que jugo é aquela peça de madeira que era colocada sobre o boi. Agora eu quero que você enxergue o que Jesus está nos ensinando nesse comando. Porque o que parece aqui? Quando eu olho esse versículo assim, parece o seguinte, que Jesus está falando assim, venha, coloca sobre você o meu jugo e venha. Não parece que é isso que ele está falando? Mas olha, a cura da religiosidade passa por saber quem é o Pai e o Filho, passa por eu morrer para mim mesmo e me entregar a Ele, mas também passa por um caminhar com Ele. Porque esse versículo ele está falando o seguinte, o meu fardo é leve, o meu jugo. Tem algum lugar nesse versículo que ele fala assim, aprendei de mim? Sim ou não? Sim? Está escrito aí na sua Bíblia? Coloca aí o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está falando? Vem cá, Johnny. Presbítero Johnny. Vem cá, por favor. Vou fazer uma representação aqui para você nunca mais esquecer isso. Jesus está falando assim, Ele está falando assim, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Não é o seu, é o meu. Vem cá. Está cansado e sobrecarregado? Ok. Agora eu vou colocar o meu jugo sobre você. O boi novo, ele tende a querer fazer o que ele quer. E agora nós vamos andar juntos. O jugo é meu. Ele anda comigo. Só que o boi novo, ele muitas vezes não sabe obedecer. E ele quer ir para lá. Só que o boi velho para. O que faz o boi novo? Arruma. E nós continuamos.
Mas o boi novo, ele quer ir para lá. E o boi velho, ele para, porque ele já sabe o que tem que fazer. Aí o boi novo vira. Ele vira de novo. Sabe, muitas vezes Deus está parando esse processo na sua vida porque você está toda hora virando, você está dando um trabalho demais para Ele. Aí Ele espera você virar. Aí você vai junto. Obrigado, Johnny. Você está entendendo? O jugo é dele. Ele não está colocando nada em você e falando, vem, vem, vem. Não está fazendo isso. Ele está falando assim, vem comigo. Vem do meu lado. Vamos lá que eu vou te ensinar. Só que o meu jugo não tem farpa. Eu sou carpinteiro, eu sei como fazer isso sem te ferir. O meu jugo não vai ter farpa, não vai te machucar. Venha comigo, confie. Então essa é a terceira coisa para ser curado. Confiança, fale comigo, confiança. A primeira é reconhecer quem Ele é. A segunda é morrer para si mesmo e entregar-se a Ele. A terceira é confiar nele. Saber que Ele vai conduzir você. E não fique triste quando você virar o caminho, porque Ele sabe que você vai virar o caminho. Ele sabe que você, como um boi novo, vai virar o caminho e Ele vai parar. Ele vai? Por isso que Ele para certos processos na sua vida, porque toda hora você está virando. E Ele não pode avançar, Ele quer avançar. Mas não tem como avançar se você está de lado já, se você já está querendo voltar. Você já está cansado, você já está arrebentado. Não tem como avançar. Ele vai parar. Até que você vire e decida segui-lo. E aí você vai avançar. Porque Ele sabe o caminho. Ele disse, eu sou o... Você precisa confiar que Ele é o caminho. Mas você fala que Ele é o caminho, no outro dia você está no agiota. Você sabe que Ele é o caminho, no outro dia você já está fazendo planos de como acabar com o teu casamento. Você fala que Ele é o caminho e no outro dia você já está pensando em como que você resolve os problemas da sua família sem Deus. Você está virando. Olha, escute, eu vou te falar uma verdade bíblica, talvez os religiosos não gostem. O Senhor não vai te jogar fora quando você erra. Você já chegou sobre Ele. Ele recebe os humildes. Mas Ele não vai andar. Ele vai esperar você consertar a tua direção para você ir com Ele. Lá em Zacarias, não dá tempo de tratar isso, mas os outros capítulos de Zacarias são desesperadores. Porque o Senhor se coloca fortemente contra os religiosos. Aquele versículo que eu li para vocês, quer morrer, morra, quer se destruir, se destrua. Aquilo foi pequenininho perto do que Deus vai apresentar para frente. Porque Deus não tolera o religioso. E agora você vai entender porque Deus não tolera os religiosos. Porque os religiosos fazem de Deus um escravo. Quer 30 moedas? É o quanto você vale para mim. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Eu gostaria de te convidar nessa noite, pode fechar sua Bíblia, eu gostaria de te convidar nessa noite a você fazer uma avaliação, uma reflexão sobre o seu coração e no seu caminhar com Deus. Porque nós queremos romper. Aliás, escute, não sou eu que quero romper. Ele diz que Ele iria adiante de nós e que nós romperíamos. Ele nos ajudará a romper. Mas eu preciso entender que minha relação com Deus não pode ser essa relação que eu aprendi com os meus pais. Porque eu estou ensinando meus filhos dessa maneira. A minha relação com Deus tem que ser uma relação pessoal. Eu sei que a pessoa que está do seu lado, você ama muito essa pessoa que está do seu lado. Sim ou não? Fala para ela, eu te amo em nome de Jesus. Sim? Você ama? Eu sei que você ama essa pessoa. Mas você tem que amar mais a Deus do que essa pessoa.
E você que está do lado, não fique com medo dessa frase, que ela tem que amar mais a Deus do que você. Porque se ela amar a Deus mais do que você, ela vai te amar com o respeito que você merece. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Hoje em dia, quem está em primeiro lugar na nossa vida é o dinheiro, é o Google, são as pessoas que nós temos interesse. É Deus. Meu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento verdadeiro. Eu preciso ouvir a sua voz. Ele não pode valer 30 moedas. Eu vou participar dessa mesa. Aquele que traiu Jesus achava que ele era um escravo, mas ele não é, ele era Deus. Nós vamos comer hoje do pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos beber hoje do cálice que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é meu escravo, ele é meu Deus. E ele quer falar comigo. Quando? Todo o tempo. Mas como que eu escuto? Cada um vai ter sua peculiaridade. Cada um vai aprender de um jeito. Você viu o versículo 29? Como é que ele diz no versículo 29? Aprendei. Aprender é um processo. Eu vou aprendendo a escutar a sua voz, eu vou aprendendo a sua vontade. Às vezes eu vou querer vir para cá, mas ele para. Aí eu vou aprendendo com ele, eu vou aprendendo. O caminhar com Jesus é um processo de aprendizado. Eu preciso estar disposto a aprender. Porque a partir do momento que eu digo, eu já sei tudo, eu sou um fariseu, um religioso. Fechou sua Bíblia? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fique sentado por enquanto. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você não está dentro de um salão, você está dentro de uma igreja. Jesus disse que a igreja é onde está o seu corpo. Então, se aqui tem membros, a cabeça está aqui, Jesus está aqui. Ainda que eu não o veja, Ele está aqui. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Aliás, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos cure de todo processo de religiosidade. Das vezes, ó Deus, em que nós achamos que o que deu errado na nossa vida, o Senhor foi o culpado. Das vezes que nós tratamos o Senhor como nós fomos tratados. Quando nós perdemos nossa identidade, achando que o Senhor não é um pai como nós gostaríamos que o Senhor fosse. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai perfeito. O Senhor é aquele que tem o melhor para nós. E se o Senhor disse na Tua palavra, por meio do Teu Filho, Jesus, o próprio Deus, se o Senhor disse que nós escutaríamos a Tua voz, Senhor, é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir a Tua voz. E ainda que nós vivamos num mundo antagônico, totalmente contrário a essas verdades, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, tira de nós toda a religiosidade. Senhor, se tem alguém aqui que em algum momento da sua vida atribuiu a Ti alguma coisa errada, Senhor, perdoa-nos, porque o Senhor nunca vai fazer algo errado para nós. O Senhor nos ensina na Tua palavra que um pai não vai dar uma cobra para um filho no lugar de um peixe. Então o Senhor não faria isso. E se coisas erradas aconteceram na nossa vida, não foi porque o Senhor fez. Pelo contrário, acreditamos que as coisas não ficaram pior porque o Senhor estava presente.
Essa é a verdade. Senhor, eu peço que o Senhor nos cure da religiosidade que veio sobre o Brasil desde a sua colonização, com toda a idolatria, com toda a pagelança dos índios, com todo o culto afro dos negros que vieram para a nossa nação, de tudo aquilo que foi trazido para cá e que trouxe sobre nós esse peso religioso. Senhor, cancela essa religiosidade da nossa alma. Senhor, nós não queremos viver dessa maneira. O Senhor nos deu um país tão lindo, tão colorido nas nossas cores. Somos um povo tão diverso. Não há lugar no mundo como o Brasil, Senhor. Quantas cores, quantas culturas. Que país lindo que o Senhor nos deu. Mas, Senhor, nós não queremos as tradições e religiões dos nossos pais. Nós não queremos as religiões e tradições que vieram, ó Deus, sobre nós, de todos esses cultos pagãos que chegaram sobre a nossa nação, dessa reforma protestante que ficou pela metade, Senhor, com tanto paganismo dentro dela. Senhor, anula tudo isso sobre nós. E se nós aqui como Igreja Resgate, Senhor, temos alguma coisa que tem gerado religiosidade, Senhor, nos ensina a quebrar isso, Senhor. Porque nós não queremos como igreja sermos religiosos. Nós queremos ouvir a Tua voz. É certo, como o Senhor diz no livro de Provérbios, para nós não mudarmos os marcos antigos. Mas também é certo que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor disse que o Senhor tem um vinho novo, o Senhor tem vestes novas, o Senhor tem uma unção nova para nós a cada dia, que o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim seremos todos nós nascidos no Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a nos movermos dessa maneira, primeiramente no nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a termos esse relacionamento contigo, Senhor, verdadeiro e não religioso. Queria convidar você a ficar em pé agora, por favor. Fique em pé. E ore por você agora. Você vai fazer a sua oração, é necessário. Se você tem alguma coisa de religiosidade dentro de você, você vai falar para Deus, aí onde você está, me perdoa, Senhor, pela forma como eu tenho sido religioso. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo, porque eu sei quem Tu és. Eu quero Te seguir, morrendo para mim mesmo. Eu quero confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que vai me ensinar. Eu vou aprender do Senhor. Quer fazer essa oração nessa noite? Pode fazer essa oração. Se você quiser que eu te ajude nessa oração, você vai orando o que eu vou falando aqui na frente, mas você faça a tua oração. Fale para Deus: Senhor, me perdoe por toda a religiosidade que eu tenho na minha vida, por aquilo que eu fiz sem me relacionar contigo. Me perdoe quando eu achei que o Senhor era obrigado a fazer as coisas que eu queria pelo que eu estava fazendo. Me perdoe quando eu achei que o Senhor valia só 30 moedas. Me perdoe quando eu perdia o entendimento do que o Senhor esperava de mim. Eu sei quem Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Você pode orar dessa maneira e falar isso. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és a vida. Tu és aquele que me conduz. Tu és aquele que tem o cajado, tem a vara. O Senhor é aquele que me guia para as águas de descanso. O Senhor é aquele que é o meu pastor e nada vai me faltar. Não há ninguém semelhante ao Senhor. E eu quero Te seguir. Eu quero morrer para mim mesmo. Fale isso para Deus: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero estar crucificado. Eu quero que as pessoas vejam que eu morri para mim mesmo. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou do Senhor, que eu tenho uma identidade contigo, que Tu és o meu Deus, que eu sou Teu discípulo, que eu sou Teu servo, que eu sou Teu filho. E me ajuda a confiar em Ti, Senhor.
Me ajude a confiar em Ti na minha caminhada, que eu possa aprender do Senhor, porque o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Eu quero aprender de Ti, Senhor. E quando o Senhor parar, que eu possa perceber logo que o Senhor parou, para que eu endireite o meu caminho, porque o Senhor tem o melhor caminho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser fiel na minha caminhada. Me ajuda a ter o Senhor do meu lado como meu pastor. Me ajude a aprender de Ti no meu andar. Tu és o meu Deus. Senhor, este é o nosso culto nesta noite. Senhor, essa é a nossa entrega nesta noite. Senhor, essa é a nossa vontade nesta noite. Faz a Tua vontade em nós. Seja glorificado o Teu nome nesse lugar, Senhor. Que os Teus anjos possam encher esse lugar com a Tua presença. E o Senhor venha nos ajudar naquilo que precisamos, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Derrama Teu poder sobre nós. Que o Espírito Santo te encha nessa noite. Que você receba de Deus. Que você seja cheio da presença de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que fez os céus e a terra decidiu habitar dentro de nós. Isso é loucura, mas é a verdade. Seja a Ele a glória e a honra pelos séculos dos séculos por isso. Oh Senhor, bendito é Teu nome. Enche as nossas vidas com a Tua presença. Enche as nossas vidas com a Tua presença. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Oh, xaralabalabas. Oh, xerebalabalabas, xaracandaralabalabas. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa. É de dia e de noite. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba. Você tem algo para falar para Deus no meio desse louvor? Fale com Deus, ore, faça a sua oração. Fale para Deus o que você está sentindo. Abra o teu coração diante dEle, porque Ele está te ouvindo. Dia e noite adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu
Se no meio desse louvor você tem que falar algo para Deus, fale com Deus. Coloque o teu coração diante dele, se abra, chore diante dele, ria diante dele, mas tenha a sua experiência com ele. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Deus está curando vários relacionamentos aqui. Deus está curando o teu relacionamento com Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tudo é para ti, Senhor. Tua é a glória, Senhor. Tua é a glória, Senhor. Tu és digno de tudo. Derrama teu coração diante dele. Fale para ele o que você não falou há muito tempo. Fale para ele aquilo que você não tem falado há muito tempo. E tudo é para ti. Tua é a glória. Oh Senhor, santo é teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz e pelo teu Espírito Santo ter sido derramado nesses últimos dias, onde o Senhor traria vida sobre toda a carne, sobre nós como teus filhos. Oh Senhor, enche-nos com a tua presença. Tira de nós toda a religiosidade. Que as nossas orações sejam orações onde nós possamos ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, e não simplesmente se tornarem balbuciar palavras, ó Deus, que nós nem mesmo prestamos atenção. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Que nós possamos te amar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Faz essa obra em nós, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vai à frente. Nós sabemos que o Senhor é aquele que vai abrir as portas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que vai nos ajudar a romper o que tem que ser rompido. Que serão coisas novas neste ano, no meio da nossa casa. Oh Senhor, ajuda-nos, porque nós não sabemos fazer. O Senhor é que sabe. O Senhor é que é o Pai. Ensina-nos. Dá-nos um coração para lermos mais a tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração para termos mais tempos na tua presença, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, de forma que nós tenhamos mais de ti. Queiramos mais de ti, Senhor. Faz essa obra sobre nós. Eu vou falar para vocês uma visão que eu tive aqui agora, enquanto eu estava fazendo essa oração. Eu via caminhos sendo abertos aqui. Caminhos. Sabe, Deus está abrindo caminhos para você. Novamente eu estou vendo caminhos. Aleluia. Eu vejo Deus abrindo caminhos, irmãos. Ele está abrindo caminhos.
Receba línguas, receba batismo do Espírito Santo. Receba, receba. Receba, receba. Receba, receba, receba. Sopra sobre nós teu Espírito, Senhor. Receba. Receba línguas. Comece a orar. Receba. Solta. Tire a religiosidade. Comece a falar aquilo que o Espírito Santo quer falar através de você. Receba. Que os seus olhos sejam abertos para visões. Que os seus olhos sejam abertos para visões do Espírito.
Obrigado, Senhor. Queremos participar da Tua mesa, Senhor. Nós estamos prontos para comer do pão, beber do cálice e Te adorar pelo que o Senhor é. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que morreu por nós. Alimenta-nos agora com a Tua presença, Senhor. Alimenta-nos agora com a visão do Calvário, do perdão dos nossos pecados. Alimenta-nos, ó Deus, com a visão correta de que Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor. Alimenta-nos nessa noite. Obrigado. Abençoa agora, Senhor, o pão. Abençoa o cálice que vamos comer. Abençoa tudo que vamos fazer agora, Senhor, em memória de Ti. Que este pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, possa nos levar a adorar pelo que o Senhor fez na cruz por nós, por ter morrido pelos nossos pecados. Que este cálice, Senhor, que representa o Teu sangue, faça nos lembrar da remissão, da redenção que o Senhor nos deu através do Teu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abençoa-nos agora nesse momento de celebração ao Teu nome, até que o Senhor volte, pois foi o Senhor que nos ensinou isso. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, nós vamos tomar ceia. Eu queria chamar os oficiais aqui para frente, nossos pastores. Na noite, as crianças já vieram? Acho que não, né? Não, né? Já vieram? Glória a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, Ele estava só com seus discípulos. A noite da ceia, o momento da ceia é um momento só para aqueles que são do Senhor. Então, se você nunca entregou a tua vida para Jesus, você precisa entregar agora, porque esta ceia, esse pão, esse cálice não é meu, não pertence a essa igreja, pertence ao Senhor Jesus. E para você poder participar, só tem um requisito, só um: você dizer que Ele é o teu Salvador e Senhor, e que você o quer como teu Deus. Se você fizer isso, já é o suficiente para você poder participar disso. Mais nada. Não precisa de dinheiro, não precisa de boas ações, só precisa dizer: Jesus, o Senhor morreu pelos meus pecados, Tu és o meu Senhor, e eu entrego a minha vida a Ti. Se você nunca fez essa oração, você pode fazer ela agora aí. Vamos fechar todos os nossos olhos? Se você nunca fez essa oração, fale para Jesus, fale: Senhor Jesus, fale silenciosamente, fale: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu declaro nesta noite que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E eu entrego a minha vida a Ti. Recebe a minha vida e perdoa os meus pecados. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração, você pode participar do pão e participar do cálice. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai segurar o pão, vai segurar o cálice na sua mão para nós podermos comer juntos. As crianças também podem participar. E é sua responsabilidade ensinar as crianças o que elas estão fazendo agora. Falar para elas: ó, isso aqui representa Jesus, que morreu por nós. Ensine isso aos seus filhos. Vamos adorar a Deus e vamos participar. Segura nessa mão para nós comermos juntos. Podem servir. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor de um Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado por ter levado todo o nosso pecado, o do passado, o de hoje e o do futuro. Todo ele o Senhor já o levou. Obrigado por ter nos justificado, por ter nos colocado como justos diante do Pai pela tua morte. Alimenta-nos agora, Senhor. Faça com que a nossa fé cresça e o nosso relacionamento contigo seja cada vez maior. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coma e faça você a sua oração a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quanto amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado. Da mesma forma, depois de terem comido do pão, Jesus pegou um cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. Não é mais agora o sangue de um novilho, mas é o sangue do Cordeiro de Deus. Da mesma maneira que você segurou o pão na sua mão, você vai segurar o cálice para nós podermos participar juntos. Vamos adorar a Deus.
estarem juntos. Nós vamos tomar juntos a ceia. Ninguém pode ficar sozinho nesse momento, amém? Se você vê alguém sozinho aí, chama para estar pertinho de você. Todo mundo tem que estar junto, não importa se é de outra família, todo mundo tem que estar pertinho um do outro. Chega junto aí. Amém. Junto com a sua família, com seus irmãos aí, olhe para eles e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós na cruz, que perdoou todos os nossos pecados e que nos faz mais do que vencedores. Ninguém e nada pode superar o amor e o poder do Senhor. E eu declaro que ninguém e nada vai separar a nossa família. A bênção do Senhor nos alcançará. A graça do Senhor está sobre cada um de nós. E a sua cura está entre nós. Em nome de Jesus, a Ele seja a honra e a glória. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber juntos e depois ore junto com a sua família. Ora junto com a sua família, abraça a sua família, ore juntos aí. Senhor, obrigado pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos, por cada família representada aqui na igreja. Pedimos que o Senhor traga aqueles que ainda não chegaram, aqueles que ainda estão faltando entre nós, que filhos retornem, que maridos se convertam, que pais se convertam, que mães se convertam, que haja uma grande salvação no meio da nossa casa. Nós confiamos em Ti, Senhor, e na Tua palavra, onde o Senhor diz que se crermos no Senhor será salvo nós e a nossa casa. Faz essa obra em nós. Obrigado pelo Teu amor. Te agradecemos por tudo e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família. Deus te abençoe, como te amo. Te amo, filho. Te amo, esposa. Depois de comer a ceia, eles celebraram cantando um hino. Nós vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção. Adore o Senhor.
sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz o órfão, um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça, e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim, tudo tu és pra nós, Senhor. Diga que ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. O povo mais feliz da terra deu um grito de júbilo. Glória a Deus. Grande barulho. Amém? Meu irmão, semana, a partir de agora, o relacionamento é outro. Amém? Amém? Você, ovelha, você vai escutar. Fale com ele e escute-o. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e Ele te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. E aquele que está sentado no trono, a Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe.
Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. Fale para ele que Deus te abençoe. Abrace 2, 3 pessoas. Fale para quem está do seu lado que Deus te abençoe. Vai na paz. Uma semana maravilhosa. Um mês abençoado em nome de Jesus. Se você precisa de alguma oração que nós não fizemos, vem aqui para frente que nós vamos orar com você. Amém? Se tem alguma oração que você precisa que alguém faça por você, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Deus te abençoe. Vai na paz.